Obrigado, Vanessa. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença de todo mundo que está aqui, quem está acompanhando a gente de casa. Obrigado, Daniel, Marco, meu xará, e Rodrigo, por toparem participar com a gente aqui. Bom, ideia aqui é falar um pouquinho sobre investimento no exterior, né? Falar um pouco da importância dessa diversificação numa carteira de investimentos. Acho que no Brasil a gente tem muito o que a gente chama do home bias, né? E uma alocação muito voltada para ativos locais. E a gente queria comentar um pouco aqui como isso tem espaço para crescer no Brasil, como é importante em termos de diversificação você estar investido em estratégias que a gente não tem acesso aqui, geografias diferentes, setores diferentes. A gente brinca, né, que o Brasil hoje é em torno de 2,5% do PIB global, né? Então tem 97,5% aí para a gente explorar numa carteira de investimento. Então vamos dar início aqui. Vou começar com o Daniel. Puder falar um pouquinho de você, da Franklin, da atuação aí de vocês nessa parcela de investimentos no exterior, e depois a gente passa a palavra para os outros. Obrigado. Legal. Obrigado, Mark. Meu nome é Daniel Popovic, eu sou Portfólio Manager da Franklin Templeton Investment Solutions, né? Nós somos uma área que faz gestão de portfólios, fundos de fundos, né, para clientes, principalmente clientes institucionais, em que nós buscamos fazer a alocação que seja mais adequada ao cliente, né? Então, o nome Investment Solutions, ele diz justamente isso. A gente quer prover uma solução para o cliente, entender justamente o objetivo do cliente e construir o melhor portfólio dentro desse objetivo. Acho que... Boa. Marco, se puder comentar um pouquinho também de você e do processo na Compass. Sim, muito obrigado, Marcos. Bom dia para todos. Eu sou Marco Pardo, sou Head da Global Solutions na Compass. Sou responsável das carteiras e fundos globais para investidores de América Latina. Compass é um player novo aqui no Brasil, porém tem muita experiência assessorando fundos de pensões, clientes privados e family offices na alocação de ativos, estratégica e tática, seleção de fundos e na construção de programas de ativos alternativos. Perfeito. E, Rodrigo, conta um pouquinho de você e da Global X. Bom, bom dia a todos. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer dividir esse painel com vocês para falar sobre investimentos internacionais, globais. Acho que um ponto importante que eu gostaria de citar aqui é falar um pouquinho antes da própria Global X, para aqueles que não conhecem, né? A Global X é uma grande casa de gestão de ETFs, né? Ela foi fundada em 2008, né? Hoje é uma casa de 45 bilhões de dólares. E o DNA da empresa sempre foi voltado aqui a investimentos temáticos, né? Que para muitos é uma literatura nova, mas para a gente, desde 2008, a gente enxergou como uma grande oportunidade em falar sobre investimentos temáticos, né? Aonde é que eu me encaixo nisso, né? A empresa que ela foi constituída aqui no ano passado, né, como Global X, né? Hoje a gente tem mais de 30 BDRs de ETFs listados no mercado local que visam aí citar e buscar investimentos internacionais, né, por meio de investimentos temáticos, de rendas tradicionais. E eu me encaixo aqui na parte de investimentos, na parte de estratégias de investimentos, cujo objetivo é auxiliar o investidor a colocar esses investimentos temáticos, essas questões mais voltadas à geração de rendas alternativas dentro do portfólio, né? É uma literatura nova para muitos, para a gente não. Então, o meu grande objetivo aqui é sempre contribuir na construção de portfólio dos investidores, colocando um pouco desses instrumentos na geração de retorno e minimização de risco. Perfeito. Daniel, me conta como é que é o processo de investimento na Franklin? Como é que funciona esse processo aí de onde vocês partem até chegar na carteira final? Não, legal. Acho que o processo de investimento, né, eu vou separar em duas partes, né? O processo de construção do portfólio do cliente, né, e depois tem, eu acho que a nossa rotina de revisão, discussão, monitoramento da carteira. Então, o processo de construção do portfólio, ele parte de uma conversa com o cliente, né? Muitas vezes os clientes têm já uma demanda clara do que eles precisam, ou às vezes a gente tem que participar e realmente
conversar bastante para que a gente possa desenhar os objetivos que sejam, vamos dizer, que tenham um melhor encaixe ao portfólio do cliente, né? Uma vez entendido isso, né, e traduzindo isso em parâmetros de risco, de retorno, nós começamos a construção de uma alocação estratégica. Então, cada cliente nosso vai ter uma alocação estratégica que seja em linha com aquilo que ele busca para o portfólio dele, do universo que ele quer acessar em termos de investimento. Feito isso, a gente vai passar por uma discussão de qual que é a alocação tática, ou seja, qual que é aquela alocação que, no momento, faz mais sentido, talvez para um período de 6 meses, 1 ano. Feito isso, a gente passa, então, para discutir como que a gente vai, de fato, implementar essa alocação tática, né? E aí passa por uma seleção de fundos, ETFs, e uma discussão muito importante que a gente tem na seleção de produtos acaba sendo justamente como que eu quero acessar aquela classe de ativo. Vamos pegar, por exemplo, ações dos Estados Unidos. É um momento em que eu acho que a gente pode gerar alfa, né, pela seleção de ações, ou simplesmente quero ter exposição ao mercado como um todo. Isso vai condicionar a minha escolha por um fundo, por um ETF. Enfim, a gente vai fazer essa seleção dos fundos, né? A gente trabalha com uma grade aberta, então existe uma interface muito grande com uma equipe que faz o monitoramento de vários produtos no mercado, da própria Franklin Templeton, mas também de outras gestoras, e uma vez implementado, a gente passa ali para um ciclo de monitoramento, né, e comunicação com o cliente em relação a isso. E aí, eu acho que um dos pontos que vale a pena comentar é a gente tem que passar por uma série de discussões, né? Nós temos uma série de comitês focados em entender como cada classe de ativo está se comportando, né? E em vez de tentar acertar exatamente no ponto, né? Por exemplo, qual que vai ser a taxa de juros no final do ano nos Estados Unidos, alguma coisa assim, nós precisamos entender muito bem os cenários e balizar, né, a carteira dessa forma, né? Então, assim, existe talvez uma probabilidade do juros subir, mas talvez tenha uma probabilidade de manutenção de juros. Então, o portfólio ele tem que estar muito bem montado para justamente poder navegar esse horizonte que a gente vê e as incertezas que são inerentes do mercado. Perfeito. Marco, e na Compass, como é que funciona esse processo de investimento, montagem de carteira? Sim, com certeza a carteira de um cliente é individualizada, mas o processo começa como uma alocação estratégica. O que aqui a gente procura é conseguir classes de ativo que podem entregar diversificação, porque buscamos descorrelação entre as classes de ativo, a gente considera as estimativas de rentabilidade de longo prazo para pousar as expectativas, né? Isso acho que é importante. E quando você já tem sua assignação estratégica, que é revisada anualmente, depois a gente tem um comitê mensual há mais de 20 anos para decidir a alocação tática, né? E aí é importante ter uma visão ampla do mercado, mente aberta para incorporar coisas que talvez têm um desempenho ruim, mas têm um potencial. E, por exemplo, pode ser ações da China. Hoje, eu acho que é mais importante o que está acontecendo na renda fixa, né? Então, o processo é alocação estratégica, se revisa uma vez ao ano, constantemente estamos revisando nosso posicionamento tático e, sim, para os clientes é individualizado, muitos têm sesgos, restrições que você tem que incorporar. Mas eu acho que a mensagem mais importante é a diversificação e não só entre classes de ativos, regiões, estilos. Eu acho que também é importante um modelo de arquitetura aberta, né? Em nossas carteiras a gente inclui fundos de todos os managers, a gente tem fundos de Templeton, de Global X, de JP Morgan. Se é um fundo bom, eu quero ter esse fundo em minha carteira. E isso acho que também é importante. Sempre tendo cuidado com os custos, pero arquitetura aberta e para entregar finalmente melhores soluções para nossos clientes. Perfeito. Vocês comentaram bastante de arquitetura aberta, custo. Acho que isso conversa muito com o que a Global X faz, né? Acho que não tem exatamente um processo de uma carteira, mas vocês provêm soluções no final do dia e temas diferentes. Como é que funciona isso no sentido de quais os ETFs e quais os temas que vocês vão abordar? Como é que funciona esse processo lá dentro? Não, perfeito. Bom, primeiro, acho que dividir em duas partes aqui. A gente falou muito de solução de portfólio, diversificação, enfim, instrumentos que você acaba utilizando dentro da carteira para maximizar, enfim, retornos e minimizar riscos, né?
E aí, acho que colocando um pouco do lado do processo de investimentos aqui da GlobalX, e até como é que a gente coloca as nossas soluções, acho que eu daria um passo atrás primeiro para falar um pouco como é que o mercado vem mudando ao longo do tempo, né? Então, o mercado anteriormente era muito mais focado no mercado onde você fazia, enfim, estratégias de investimentos que eram muito mais focadas na capitalização. Então, índices muito voltados à capitalização de mercado. Então, você fazia índices com empresas de grande capitalização, como o S&P 500 e assim por diante. E uma discussão também muito mais setorial, né? Onde você quebrava por setores de energia, tecnologia, utilidade, consumo e assim por diante. E, durante muito tempo, você olhava os modelos de portfólio seguindo muito essas visões, né? Então, você falava capitalização e também olhava muito essa parte voltada à setorização das carteiras, né? E, ao longo do tempo, a tecnologia foi permitindo que você fosse ter mais dados, enfim, e apurasse mais as características de cada um dos ativos, e você foi para o segundo, o que eu chamaria da segunda etapa aqui, que seria a decomposição de fatores de risco, né? E aí a gente começou a olhar não só a parte de capitalização e setoriais, mas também a parte de fatores de risco. Então, a gente decompôs isso em fatores de risco mais voltados a crédito, a yield, né? Olhando essa parte de estratégias de valores, estratégias de crescimento, estratégias de momento. E aí você foi capaz de olhar outros ingredientes dentro do portfólio e aí ter um portfólio mais diversificado, entendendo melhor as suas componentes de risco, né? Onde é que a GlobalX entra nessa história, né? Que eu acho que é a terceira fase de você olhar um portfólio, que é um portfólio muito mais voltado também às temáticas de investimento, né? O que seria uma temática de investimento? É o que a gente vem fazendo aqui desde 2008, né? Então, a gente olha para frente e fala, poxa, quais são as principais mega tendências que a gente acredita que vão transformar o mundo? E como é que eu consigo transformar essas tendências em produtos financeiros onde os investidores possam fazer essa alocação e ter a ciência de qual é o caminho do portfólio que ele possa dar para essas megas tendências, né? Então, quando a gente olha um pouco no nosso processo de, digamos, constituição de tese, constituição de produto e assim por diante, a gente tende a fazer uma análise que é, primeiro, eu tenho que olhar uma tese que eu imagino que eu tenha alta convicção, que, de fato, quando eu olho para frente, eu entendo que essa é uma tese que ela vai perdurar ao longo do tempo, né? A segunda coisa que eu tenho que olhar aqui é se essa tese ela é investível. Eu posso ter alguma visão de algo que vai acontecer na economia, mas que, infelizmente, eu não tenho instrumentos hoje que consigam capturar. Então, ela vai ter que ser investível. E o terceiro ponto, ela tem que ser uma tese de longo prazo. Ela não é algo, digamos, oportunístico ou tático, voltando à parte que a gente falou do modelo de portfólio, né? E aí, como é que eu constituo isso, né? Então, eu faço uma visão muito mais que a gente fala que é top-down. Então, eu olho para frente e falo assim, pô, quais são as grandes mudanças no mercado daqui para frente? E aí eu posso quebrar em 3 grandes mudanças, né? Então, eu falaria uma que é um avanço tecnológico, uma transformação tecnológica muito grande. A segunda coisa que eu posso olhar, falar assim, pô, são mudanças de hábitos e consumos das pessoas, né? E a terceira coisa que eu posso colocar é o ambiente físico. Então, o que vem acontecendo do ponto de vista de alteração do ambiente físico, enfim, de energias mais renováveis, enfim, e assim por diante, que vão transformar esse mundo. Então, eu olho o top-down e falo assim, poxa, onde é que estão essas principais mudanças? E, a partir do momento que eu olho essas principais mudanças, eu faço uma análise bottom-up. Eu olho e falo assim, pô, então, tudo bem, quais são as empresas hoje que poderiam participar desta mudança, onde elas estão com essa intenção de participar dessa mudança, né? Trazendo para um mundo mais claro aqui, eu estou dizendo para vocês aqui que, assim, quando eu olho para um mundo daqui para os próximos 10 anos, eu chego à conclusão que energias renováveis ou tecnologia da informação muito mais voltada à inteligência artificial, robótica, cloud computing, ou a parte voltada à medicina, a, digamos, biotecnologia, né, telemedicina, né, novos tratamentos terapêuticos. Quando eu olho a parte de uma economia mais verde, eu estou falando para vocês aqui de energia solar, energia eólica, né, hidrogênio. Quando eu olho commodities, né, eu estou falando de lítio, né, eu estou falando também de cobre, tudo que entra nessa parte de economia mais verde. Então, assim, o nosso processo de investimento é olhar e falar assim, pô, como é que eu adiciono valor a exatamente o que eles estão fazendo aqui?
Então, como é que eu consigo, através do investimento temático, complementar o investimento que é feito olhando uma estratégia de capitalização, uma estratégia setorial, uma estratégia de fatores de risco? Então, é um pouco daquilo que a gente observa olhando do ponto de vista fundamentalista, né, de precificação dos ativos, e também do ponto de vista de descorrelação, que é o que a gente falou aqui. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de mercado agora. Vou começar de novo pelo Daniel. Como é que está, né, a cabeça macro? E como é que isso tem se traduzido aí em principais ideias de investimento e posições? Bom, acho que a nossa ideia de alocação macro, né, a gente tem uma visão cautelosa em relação a risco nos portfólios. A gente vem carregando isso ao longo do ano. Acho que 2023 vem sendo um ano assim, que vem mudando o humor do mercado com uma boa frequência, né? Mas por que motiva a gente a adotar uma postura mais cautelosa e o que ela significa na prática, né? Nós vemos aí alguns riscos para o crescimento global, né? Se discute muito, né, acho que nas manchetes dos jornais a gente vê uma discussão importante sobre uma possível recessão nos Estados Unidos ou até nos países desenvolvidos. Recentemente, né, até o ânimo deu uma voltada um pouco, parece muita gente começa a defender ali o cenário de que talvez não tenha uma recessão nos Estados Unidos, talvez aquele soft landing que muitos buscavam ou desejavam, talvez seja a realidade. Nós tínhamos uma probabilidade de recessão mais alta no início do ano, reduzimos um pouco, mas a gente ainda acha que é um cenário considerável, né? E como eu mencionei antes, o que a gente faz diante de possíveis cenários quando a gente não tem uma resposta certa, né? Então, a gente tenta calibrar o portfólio dessa forma. O que nós estamos fazendo, né? Vou começar, então, pela renda fixa e a gente fala da renda variável. Na parte da renda fixa, a gente vê um carrego muito bom, né? Nós mantemos desde o fim do ano passado, de que o Fed sim está comprometido com um aperto monetário nos Estados Unidos, né, esse combate à inflação. Então, a gente vê, principalmente na parte curta da curva, um carrego muito interessante, né? Hoje, acima dos 5%, a gente acha que ele deve continuar nesse patamar ali, pelo menos até o primeiro trimestre do ano que vem. Então, tem um carrego muito atrativo, algo que a gente não via há muitos anos. A gente passou por um período de mais ou menos um pouco mais de 10 anos aí de juro praticamente zero. Dentro da renda fixa, a gente está tentando incorporar um aspecto de qualidade, né? Olhando até a questão de fatores, né, que o Rodrigo bem mencionou. Como que a gente está incorporando a qualidade? A gente tem focado aí principalmente em soberanos de países desenvolvidos, em detrimento aí de posições em crédito, porque a gente vê talvez uma precificação não tão bem ponderada por um possível cenário de recessão. Na parte da renda variável, das ações, nós temos ali um overweight para os Estados Unidos, né? Eu acho que os Estados Unidos sempre surpreende pela resiliência, né, no lado corporativo, mas a gente tem buscado o fator de qualidade também, né? Então, a gente busca aquelas empresas que têm uma menor alavancagem, que têm ali um modelo de negócio mais bem consolidado. Então, justamente esse é um dos pontos em que a gente busca gestores ativos, em que eles vão conseguir fazer uma seleção importante e separar ali, talvez, aquelas empresas que não estão tão bem posicionadas ou que têm fragilidades muito expressivas, focando naquelas que são, de fato, boas empresas. E alguns setores, por exemplo, como a Europa, né, a gente tem uma preocupação não só com o crescimento econômico, mas tem uma série de fatores geopolíticos em volta que impactam. Isso deixa a gente um pouco receoso. Acho que a gente vê oportunidades. Acho que a Europa mostrou ali uma resposta muito rápida, né, à questão da guerra, na invasão da Ucrânia. Mas, mesmo assim, a gente acha prudente ter uma posição um pouco underweight em Europa. E, por último, acho que vale a pena comentar, a gente tem cada vez mais usado os investimentos alternativos, né? Para os investidores institucionais, a gente tem acessado muitos alternativos líquidos, né, que são ali muito compatíveis com a regulação, e eles têm fornecido justamente aquilo que a gente busca quando a gente fala de alternativos, que são retornos descorrelacionados, né? Momentos, por exemplo, em 2022, que o mercado caiu bastante, algumas estratégias, aí vou até mencionar ali de Alternative Risk Premium, conseguiram entregar um retorno positivo e bem positivo, até que segurou muito das nossas alocações. Então, acho que esse é um pouco da nossa cabeça, como que a gente está vendo no mercado e se posicionando de acordo. Perfeito. Marco, e na Compass, como é que está a cabeça olhando para frente e posicionamento?
Aí gostaria de conectar as coisas que vocês comentaram, porque eu concordo com o Rodrigo que o que está acontecendo com a inovação é apaixonante. E não é só inteligência artificial, tem muitas outras temáticas ainda em uma fase inicial do ciclo de adopção. Mas eu gostaria voltar 2 passos e eu acho que talvez é mais importante o que está acontecendo com a renda fixa, né? Porque a diversificação serve se as classes de ativos estão descorrelacionadas. E isso não aconteceu ano passado, certo? As ações caíram 20%, a renda fixa caiu 15%. E antes disso, no ciclo econômico anterior, as taxas de juros em o mundo sem inflação eram quase zero e até negativas no mundo desenvolvido. Tá? Isso gerou muitas distorções e também explicou o sucesso de outras estratégias como private equity, certo? Então, hoje, a renda fixa está de volta. E isso é particularmente importante para investidores de um perfil conservador, mas também para investidores balanceados e agressivos, porque hoje tem mais opções para jogar taticamente, né? Por exemplo, hoje Compass tem uma visão mais cautelosa nos mercados. Estamos neutral em ações, neutral em renda fixa, porque achamos que o equity risk premium é muito baixo, tem momentum, mas tem que ter cuidado. Mas com uma visão mais de longo prazo, a gente tem na convicção que, assim como é importante diversificar a exposição ao Brasil, dentro dos investimentos no exterior também é importante incluir ativos alternativos. E aí a gente tem uma convicção de que private credit tem uma janela de entrada interessante e secundários. Aí acho que talvez é outra conversação, mas o ponto é que tem muitas oportunidades para diversificar hoje, né? Rodrigo, diante de tudo isso que a gente falou aqui, né, acho que um conservadorismo um pouco maior e muito em conta de ter taxa de juros 5,5, acima de 5 lá fora, o que os investidores têm buscado mais em termos de, seja nos temas ou fundos alternativas de renda, enfim, conta um pouquinho o que tem sido as principais demandas aí dos investidores. Não, perfeito. Acho que até voltando ao ponto que você falou do portfólio, olhando a solução como um todo, de fato, acho que o core pode ser um pouco mais voltado a essa parte de qualidade, como você mesmo citou, onde você emprega empresas boas, geradoras de caixa, pagamentos de dividendos, mais resilientes em fluxos, né? É algo que a gente também observa, né, indo mais para essa característica de qualidade, mas certamente você precisa olhar aqui um pouco as oportunidades que estão acontecendo no entorno e posicionar o portfólio para um retorno superior, digamos, aqui aos principais índices de mercado, né? E olhando um pouco nessa ótica, coisas que a gente observa muito voltado aqui à questão mais temática, né? Acho que eu vou começar primeiro com a questão da tecnologia. Está tudo muito atrelado aqui à parte voltada à produtividade e eficiência. Para a gente, o que vai direcionar aqui os mercados, tanto o crescimento de empresas, países e setores, está muito ligado à parte de produtividade e eficiência, né? E por que eu estou usando a palavra produtividade e eficiência? Porque isso está muito ligado ao que você acabou de falar, que seria a parte de inteligência artificial, enfim, um assunto que a gente viu acontecendo aqui ao longo dos últimos 6 meses com muita intensidade, muito na parte de inteligência artificial generativa, né? E como é que isso daqui ia melhorar e otimizar processos de empresas, né? E quando a gente olha a parte de inteligência artificial aqui, a gente não está olhando especificamente a parte de quem cria o algoritmo, digamos, aqui, para que você traga essa solução generativa aqui que a gente comentou. Tem uma cadeia de valor por trás de tudo isso que contribui e se beneficia. Então, quando eu falo disso, eu estou dizendo que tantos setores que hoje utilizam uma quantidade importante de mão de obra humana podem, muitas vezes, ter uma eficiência maior também com, obviamente, algoritmos que vão dar uma qualidade de serviço maior e complementar, certamente, aqui a mão de obra humana. Então, você traz uma eficiência muito importante nesse sentido. Mas não só isso
que a gente está falando. A gente está falando que assim, outros setores e empresas voltados no entorno da tecnologia, como, digamos, cloud computing, que a gente fala tanto, que é o armazenamento dos dados na nuvem, né? A gente fala bastante também dessa parte de cibersegurança, então, cada vez mais e-commerce e todas as tratativas que você tem por meio da internet. Então, assim, a inteligência artificial, ela fala muito também com essa parte de cybersecurity. A outra parte que a gente comenta muito também é a parte de Big Data, né, de processamento de dados. Então, olhando aqui um lado do portfólio que a gente acha que é muito importante, é você estar muito antenado ao que a gente fala que é a parte da internet das coisas, né, a questão da robótica. Então, tudo isso vai fazer com que então, você busque uma melhor eficiência e produtividade para a tua empresa e seu setor. Então, esse é um lado. Então, acho que na parte da tecnologia, eu citaria muito a parte de robótica, inteligência artificial, cloud computing, cibersegurança, internet das coisas, que é algo que está muito integrado entre eles, né? Cada um com a sua, digamos, características, mas bem integrado. Acho que esse é um lado que o portfólio pode ajudar muito numa tese de growth. Então, a gente falou muito aqui da parte qualitativa, né, da parte de fatores de qualidade, mas você pode encontrar growth muitas vezes em teses que são teses novas, que têm alto potencial de crescimento, né, e que você comparar aqui betas dessas teses vis-à-vis até o próprio Nasdaq e o S&P, você percebe que eles acabam tendo um beta maior, com uma correlação menor entre as partes, podendo gerar um alfa. Então, acho que esse é um lado. Acho que um segundo lado que eu acho que vale a pena olhar também, que as pessoas estão olhando, a gente está falando muito dessa parte de nearshoring, onshoring, e toda essa parte de aumento e de investimento e capex das empresas. Então, uma das coisas que vem depois, obviamente, da pandemia, Covid, enfim, ajudando muito aos países no seu crescimento, é a questão de investimentos em infraestrutura. Muitos já fizeram isso. Os Estados Unidos, enfim, até aprovou em 2020 uma lei de trabalho na ordem de 1,2 trilhões para serem gastos nos próximos 10 anos, e isso daqui fez com que você fizesse uma mudança importante também do ponto de vista de investimento, né, em ferrovias, rodovias, pontes, prédios, ou a mudança da matriz energética. E isso daqui traz um aquecimento importante econômico para o lado de infraestrutura, que acaba beneficiando não só também as empresas de engenharia, as empresas fornecedoras de matéria-prima, as empresas fornecedoras de serviço. Então, assim, essa parte de infraestrutura nos Estados Unidos é algo que a gente também enxerga como um grande potencial dentro dessa estrutura, né? E aí, quando a gente observa a parte de, digamos, energia renovável, ou uma economia mais verde, uma das coisas que nos chama muito a atenção é a parte de tecnologia limpa. Então, a gente fala muito de energias renováveis, né, eólica, né, a gente fala muito de energia solar, enfim, dos produtores, que é uma tese, enfim, que vem crescendo muito, mas tem uma cadeia no entorno destes produtores que vem crescendo numa velocidade importante, porque você precisa fornecer peças, você precisa certamente ajudar nessa transmissão dessa energia, você precisa criar semicondutores, você precisa criar painéis, enfim. Então, isso também é algo que tem um grande potencial de crescimento, seguindo, obviamente, todas essas questões de controle de emissão de carbono, enfim, temperatura, Acordo de Paris. Então, também é uma coisa que a gente olha muito com um potencial de crescimento importante, com baixa correlação com os principais índices. E o último ponto aqui, que a gente comentou, é a parte de geração de renda. Então, acho que a parte de geração de renda aqui também, como você mesmo mencionou, acho que taxa de juros global aí, a níveis superiores da média histórica do que a gente pôde ver, e aí, hoje em dia, a gente olha assim, como é que eu consigo diversificar o meu portfólio com geração de renda, diferente dos tradicionais títulos públicos, né, e os tradicionais títulos corporativos, high yield, high grade, né? Então, algumas coisas que a gente olha muito nessa linha são estratégias de fonte de rendas muito ligadas a, por exemplo, ações preferenciais americanas, onde você tem aí a possibilidade de gerar yields aí próximos a 6% ao ano, que são pouco correlacionados com muitas das teses de renda fixa tradicionais. A outra parte importante, certamente, a parte de REITs. Acho que a gente está chegando num ambiente aí econômico de redução de taxa de juros em algum momento no Brasil, já e lá fora em algum momento também, que acaba se beneficiando com isso. E a terceira
parte de geração de renda, ela vem voltada da parte de equities, que aí seria empresas boas pagadoras de dividendos, com foco em estratégias de pagadoras de dividendos e estratégias que a gente fala também de covered calls, que aí é quando você acaba fazendo estratégia de covered calls e tirando renda aí, dentro dessas operações de ações. Então, eu acho que é um pouco de como a gente vê que o portfólio, em cima desse core de qualidade aqui que o Daniel comentou, vem sendo diversificado por parte dos investidores. Perfeito. Daniel, você comentou rapidamente sobre os investimentos alternativos, liquid alts, etc. Queria explorar um pouquinho mais isso dentro da alocação, né? Hoje, como é que vocês estão vendo isso em termos de estou mais alocado, estou menos alocado, e entrando um pouquinho mais dentro da classe de ativo? E aí acho que podemos falar um pouco dos dois mundos, né? Tanto o mundo de fundações, que é um pouco, a regulação é bem mais apertada, como um mundo mais livre, vamos dizer assim, hedge funds e tudo mais. O que vocês estão vendo de principais classes de ativos dentro do alternativos? Eu acho que a parte de alternativos, né, é muito interessante porque é um mundo enorme dentro de si mesmo, né? Começando um pouco pela nossa visão, né? A gente tem ali adotado uma postura neutra na alocação estratégica de alternativos, né? E buscando nesse momento, a gente saiu de um posicionamento que buscava ali realmente ter uma correlação próxima de zero, né, ao mercado, e a gente passou a adicionar ali classes de alternativos que tenham ali talvez um pouco mais de beta, né, um pouco mais de exposição de fato ao mercado, ou que busquem explorar algumas ineficiências, né? Então, apesar de a gente manter, né, eu comentei antes do Alternative Risk Premium, que acho que é uma estratégia assim, brilhante por concepção. Algumas outras estratégias, por exemplo, né, um long and short, né, a gente tem adotado. Então, por exemplo, tem um dos fundos que a gente tem investido bastante, faz um long and short no setor de infraestrutura, né, que é um fundo da própria Franklin, com a temática ali, eu acho que até tem a ver com bastante do que o Rodrigo falou, com a temática, né, de transição energética. E a gente vê uma oportunidade, por quê? Porque é uma equipe altamente profissionalizada que vai estar entendendo quais são as empresas que estão melhor posicionadas nesse mercado, quais são as empresas que vão estar perdendo nessa transformação, nesse tema, e tem conseguido gerar retornos de uma forma muito consistente, né? Tem, acho que, um outro efeito de outras classes de ativos, mas que afetam os alternativos, que são, por exemplo, o efeito dos juros, né? Um juros mais alto, né? Os bancos centrais começando ali a deixar a liquidez que foi inserida de uma forma tão abrupta secar, ele começa a gerar oportunidades, né? O mercado passa a fazer aquela formação de preços de uma forma melhor. Então, a gente consegue observar ali algumas estratégias, por exemplo, que atuam um pouco arbitrando dentro da renda fixa, tendo ali um valor bastante importante, especialmente esse ano, que uma hora o mercado acha que o Fed vai pivotar e vai começar a cortar juros, outra hora o mercado vê ali o Fed realmente comprometido com alta de juros. Então, essas são algumas estratégias bem interessantes, né? Uma outra que acho que a gente vem discutindo, vem enxergando ali o valor da estratégia, por exemplo, a seleção em ativos estruturados, né? De novo, tem uma estratégia da Franklin com a Ellington, que é um hedge fund focado em estruturados e que tem conseguido, acho que, fazer uma seleção muito boa dos ativos, gerar um retorno bem consistente, aproveitando dos juros altos, né, mas também do prêmio alto que esse tipo de ativo oferece, e é um ativo que nem todo mundo, né, nem toda asset tem uma expertise em navegar. Então, são algumas estratégias, acho que são muito boas. E aí, falando um pouco do cliente institucional, né? A gente sabe a regulação brasileira ela é bastante rigorosa, né, em questão de liquidez, transparência e controle de risco dos investimentos em geral. Isso se aplica aos alternativos. Durante muito tempo, a verdade é que isso foi muito restritivo, a gente não tinha uma oferta tão grande, mas recentemente a gente vem passando por um crescimento muito grande desse nicho dentro do mercado de UCITS, né, daqueles fundos regulados na Europa, com liquidez, transparência e tudo mais. Então, é muito interessante. Hoje, o investidor que ele vamos dizer, o investidor brasileiro institucional, que quer acessar o mercado internacional, ele tem acesso a uma oferta muito grande de produtos de casas extremamente renomadas, mas aí entra uma questão de uma complexidade, né? Como você senta um pouco naquele paradoxo. Poxa, eu tenho tanta estratégia alternativa interessante, eu tenho tantos gestores interessantes, como é que eu escolho? Qual que é a estratégia que eu tenho que adotar nesse momento?
Então, até internamente, dentro da própria Franklin, nossa área de Investment Solutions, a gente fez uma parceria com a K2 Advisors, que é uma unidade focada exclusivamente em hedge funds, em fazer advisory de hedge funds, justamente para oferecer aí mandatos que são voltados para estratégias alternativas. Trazer uma expertise, não é só selecionar um fundo que seja bom, mas também saber ali a hora de você aumentar talvez um long e short, talvez a hora de você ficar um pouco mais no long bias, e por aí vai. E aí acho que só alguns comentários, né, sobre alternativos mais ilíquidos, né? Eu acho que toda essa discussão sobre recessão, sobre ciclos econômicos nos Estados Unidos, eu acho que ele abre uma oportunidade muito grande, né? Tem alguns nichos do mercado privado, acho que principalmente em crédito privado, que a gente viu alguns sustos, né? Algumas casas, acho que bastante grandes, até congelando resgates, mas dando início a um novo ciclo, né? Passando talvez por um período de reajuste econômico, entrando num período extenso aí de anos de crescimento econômico, eu acho que essa classe pode ser muito importante, né? É uma classe que tem tido um papel essencial em prover liquidez, prover capital, né? Capital de risco, muitas vezes, para que muitas empresas possam surgir. Eu acho que os alternativos, acho que já têm um lugar no portfólio, né? Eles não é mais um talvez e se, eles têm um lugar bem consolidado e vão continuar tendo, vão continuar evoluindo. Então, acho que é uma classe extremamente interessante. Marco, você comentou que a renda fixa global está de volta, né? E queria que você comentasse um pouco, primeiro, da parcela macro. Então, o que vocês estão vendo em termos mais específicos de inflação? A gente terminou o ciclo de alta de juros, ou ainda não? Ainda tem mais um pouquinho? E explorar dentro da renda fixa, né? O que são os principais temas que vocês estão explorando? E aí podemos entrar em duration, podemos entrar eventualmente em private credit, que você comentou um pouquinho. Sim, hoje estamos em um ponto complexo, né? Porque, como falei anteriormente, o mercado de ações foi para cima com muita força e eu acho que hoje o equity risk premium é muito baixo, mas tem momento. Então, para a gente é neutral em ações. Na renda fixa, eu acho que não é preciso tomar risco demais de duração ou corporativo, porque a base hoje dia é muito interessante, né? A Caixa hoje dá 5%, 6%. Então, depende do perfil de risco, né? Pero depois, na parte corporativa, os spreads hoje eu acho que não são tão atrativos. Não vejo tão claro uma oportunidade lá. Então, eu acho que há coisas mais interessantes no mundo das ações, mas eu acho que hoje é melhor esperar. E para isso a renda fixa ajuda muito hoje, não? Porque eu posso esperar, pero com instrumentos que rendem 5%, 6%. É uma situação muito diferente aos anos passados em que isso era zero. Eu esperava e recebia zero. Hoje posso esperar e recebo 5%, 6%, tá? Então a conjuntura, eu acho que em geral nossa visão é construtiva. Sem dúvida a inflação está caindo e hoje o mercado já não está esperando recessão, né? Talvez esse cenário de Goldilocks é bom demais, talvez é demasiado, então para a gente hoje é cautela. Pero, sem dúvida, tem muitas oportunidades e há muitas ideias que explorar, porque talvez as ações tecnológicas nos Estados Unidos estão escapadas e estão caras, mas eu acho que tem sentido dar uma olhada a outros setores, a outros estilos. Por exemplo, o small cap está rezagado e talvez tem certas condições que podem fazer que esse gap feche daqui a fim de ano. E dentro de mercados emergentes também. China está muito castigado, mas as valorizações mostram um ponto de entrada, né? Então é complexo, tem muita volatilidade, mas eu acho que vale a pena pegar uma olhada, considerar talvez dentro de um bucket tático ou oportunista, mas tem opções. Em geral, nossa visão é construtiva e principalmente porque a inflação cedo ou tarde vai descer e isso permitirá retomar a normalidade e mais importante,
eu acho que as correlações entre classes de ativo estão retomando seu padrão histórico. E isso é clave. Rodrigo, a gente falou um pouquinho de Factor Investing. Eu queria que você elaborasse um pouco mais sobre isso dentro da GlobalX. E estão começando a chegar algumas perguntas aqui. Como é que funciona a construção do ETF especificamente temático? Tem algum índice que vocês seguem? Vocês criam índices? Como é que funciona isso? Não, perfeito. Acho que até pegando um pouco um gancho do que você comentou, um pouco aqui sobre, enfim, o modelo de portfólio, olhando para frente, e aí incluindo um pouco essa questão da constituição do ETF. Eu acho que, Marco, você comentou no início até do nosso painel aqui que, né, o Brasil aqui é 2% da capitalização, menos do mundo, e a gente tem que se preparar aqui para ter um portfólio cada vez mais diversificado. Acho que essa é a lição de casa que a gente está tirando aqui desse painel, e como é que a gente conseguiria fazer isso por meio de instrumentos de renda fixa, renda variável global, com exposições regionais, ou com exposições de fatores, ou com exposições temáticas, né? Acho que, pegando o gancho da formação e constituição de um tema de investimentos, o que a gente faz aqui? E olhando para frente, fica aqui o nosso convite. A gente entende que uma carteira de investimento ela tem que ter de 5% a 10% de investimentos temáticos dentro do portfólio, para que ela consiga capturar aqui o crescimento dos próximos 10 anos das economias, setores e empresas que estão cada vez mais nessa transformação, né? E tendo dito isso, como é que a gente consegue se posicionar? A gente até tem disponível isso para vocês. A gente tem um anuário onde a gente coloca aqui as principais tendências que a gente entende que devam ser levadas em consideração para os próximos anos. Então, esse ano aqui, a gente colocou 4 principais temas que a gente entende que são temas que façam sentido para acompanhar. Muito mais voltado à parte de tecnologia experimental, que a gente fala, e aí entra essa parte de cloud computing, que a gente falou, e-commerce, a parte de robótica, investimento em inteligência artificial, né? Enfim, robótica, como eu comentei. A gente tem a parte de economia mais verde, que aí é essa parte de energias, digamos, renováveis. Tem a parte de medicina personalizada, que é algo que a gente falou pouco aqui, mas que também é uma grande disrupção que a gente entende que acontece no sequenciamento genético, a parte de, digamos, telemedicina, a parte voltada à parte de digitalização, né, da medicina, enfim, da robótica, e a outra parte voltada à parte de fintechs, blockchain, que é voltada mais ao uso do dinheiro. Então, tem esses 4 principais tópicos que a gente olha e fala, poxa, acho que isso é transformacional. E dentro desses, a gente seleciona quais são os tópicos. A gente selecionou 17. Né? Então, assim, acho que o primeiro ponto da tua a pergunta que você fez, assim, acho que a gente olha aqui 4 principais pilares e 17 temas principais. A gente tem um conteúdo denso disponível para vocês aqui no nosso site, dizendo o porquê de cada um deles, né, e assim por diante. Com posse dessa informação, eu olho para a segunda parte. Então, a primeira parte foi, alguma coisa que eu tenho convicção. Ótimo. A segunda parte é alguma coisa que tem que ser investível. E como é que eu faço isso? Nesse sentido, então, a gente entende que o ETF é o melhor instrumento para a gente conseguir capturar esse investimento temático, essa literatura de thematic investing, né? Por quê? Porque, por meio de empresas que estão listadas no mercado, eu consigo criar um índice, né? Então, eu, no caso aqui, especificamente, na grande maioria aqui, a gente tem parcerias com index providers, onde a gente chega aqui e cria a metodologia do que eu entendo que é a melhor estratégia para sintetizar, digamos aqui, a exposição ao que a gente fala, né, quais são os pure plays que fazem parte de inteligência artificial, de robótica, de tecnologia, né, de eólica. Então, eu olho aqui e falo assim, bom, eu vou pegar empresas que elas têm que participar ou de maneira direta, né, digamos, na construção, né, na manufatura, né, na distribuição da tese especificamente, e aí a gente pega alguns, digamos, indicadores econômicos. Por exemplo, eu vou dizer assim, essa empresa tem que ter aqui mais do que 50% da receita sendo gerada por esse tema, ou ela tem que ter mais de 50% do CAPEX dela direcionado para esse tema, ou mais do que 50% do OPEX dela, que é a parte operacional dela, do custo, desse tema. Então, a gente vai cortando,
né? Itens que eu entendo que faça sentido para, obviamente, capturar essas empresas que fariam parte desse tema, e aí eu faço isso de maneira também muito diversificada. Qual que é a nossa sempre preocupação? Eu quero que você tenha acesso ao tema e que você não tenha um risco idiosincrático de uma única empresa dentro desse tema. Então, a gente trabalha muitas vezes, dependendo do tema, eu faço uma distribuição que a gente fala que é equal-weighted, então eu vou pegar lá, se eu seleciono 40 a 60 empresas, por exemplo, de um tema, eu faço a distribuição de quebra igualitária de pesos, ou eu posso ter uma capitalização, né? Então, assim, pelo tamanho da empresa, mas eu ponho um cap. Então, a empresa não pode ter mais de 10% do índice, e assim por diante. Então, a gente vai criando uma metodologia junto com um provedor. Essa metodologia ela é transparente, ela está disponível no nosso site, você trabalha com rebalanceamento, se você tem acesso de maneira transparente da carteira, com a posição da carteira do dia anterior. Então, você consegue comparar, certamente, as empresas que fazem parte desse tema. Uma vez que a gente criou, essa metodologia e esse índice, aí você constitui esse ETF. O que o ETF vai buscar aqui nesse caso? O gestor do ETF ele vai olhar todo dia esse índice e vai replicar, né, por meio de compra desses ativos, a carteira esse índice. Então, eu vou pegar um exemplo muito simples aqui, por exemplo, o Ibovespa. Então, se eu for fazer uma gestão passiva do Ibovespa, eu vou pegar e vou comprar todos os ativos que compõem aqui, digamos, a metodologia do Ibovespa e vou transformar isso num ETF. No caso dos investimentos temáticos da Global X, é a mesma coisa. Então, eu vou pegar lá inteligência artificial e robótica, eu vou criar uma metodologia que, obviamente, nesse caso, o produto já existe, e aí o meu gestor ele replica essa carteira, né, diariamente, buscando dar para ele essa exposição. Então, é dessa forma que funciona. Então, lá fora, por exemplo, a gente tem mais de 100 ETFs com diferentes temas, como eu acabei de comentar, de investimentos temáticos e geração de rendas alternativas e commodities. No Brasil, a gente tem 30 BDRs, né, de ETFs que buscam ter esse comportamento. Então, ao você acessar esse produto, automaticamente você já está exposto a essa temática, com a possibilidade de ter todo o nível de research e escrutínio das informações do ETF. Maravilha. Daniel, fala um pouquinho de gestão de risco. Como é que vocês fazem isso lá? E aí, adicionaria, vocês fazem proteções, eventualmente, seja em classe de ativos, seja via opções? Como vocês trabalham hedge cambial? Vocês podem fazer isso ativamente ou não? Comenta um pouquinho desses temas, por favor. Legal. Acho que a parte de gestão de risco, né, começa o nosso foco principal hoje, nossos principais clientes são clientes institucionais, né? Então, acessando o mercado internacional, por regulação, só nos é permitido acessar fundos ETFs, né? A gente não pode fazer derivativos lá fora, poderia fazer alguma coisa aqui. Normalmente, nós não fazemos esse tipo de hedging de posições, né? O que nós fazemos, sim, é a escolha de alguns produtos que ofereçam ali talvez um posicionamento mais defensivo, ou que na sua construção já tenham talvez algum posicionamento, talvez parcialmente, totalmente redeado a algumas classes de ativos, alguns fatores de risco. Como que funciona o nosso processo, né? A gente tem todo um monitoramento das carteiras, né? Um monitoramento que é feito fora e em conjunto com uma equipe local de risco. Então, a gente está avaliando todas as diferentes métricas. Nós temos, por exemplo, um processo que é muito importante, e na posição de gestora ele é muito valioso, né, que é uma equipe que nós chamamos de Portfolio Compliance, né, que justamente, antes de tomar qualquer decisão de gestão, de executar ali algum movimento, normalmente essa é uma equipe com quem a gente conversa. Muitas vezes eles pedem justificativas até do por que você está fazendo esse posicionamento, por que é 5% e não 4%, e que também vão fazer toda uma checagem de compatibilidade. Será que esse produto ele está em linha com o mandato que o cliente contratou? Né? Será que ele está em linha com a regulação? E passado por todo esse escrutínio, aí a gente pode fazer a alocação. Fora isso, a gente vai adotar todos os controles que são tradicionais ali ao portfólio. A gente vai olhar a volatilidade, vai olhar a VaR, ou qualquer outra métrica que seja do interesse do cliente, né? Que o cliente nos peça para fazer o monitoramento também. Marco, como é que está a visão
para emerging markets, né? Você acho que começou a falar um pouquinho de China. Como é que está a visão da casa para emerging markets? Acho que podemos falar um pouco o Rodrigo comentou do nearshoring, né? Acho que o México tem se beneficiado disso. Qual que é a... Sim, muito interessante, porque eu falei que a gente tem um neutral em equity, mas dentro das ações temos uma sobreponderação no mercados emergentes e hoje estamos sobreponderando a América Latina. Este ano, México, sem dúvida, é a estreia, né? 30% em dólares, o mercado com melhor desempenho, evidentemente, nearshoring. A confiança dos investidores mexicanos está incrível, né? Mas, taticamente, as estratégias que nós utilizamos estão, taticamente, baixando a exposição a México e subindo Brasil. Uma diferença muito importante de América Latina como o resto do mundo é o ciclo monetário. A América Latina é a única região no mundo que está baixando taxas de interesse. A semana passada foi Brasil e surpreendeu o mercado, certo? O mesmo aconteceu com Chile. E eu acho que México pronto vai fazer a mesma coisa. Então, essa é uma diferença muito importante. Então, tem um ciclo monetário favorável, tem valorizações atraentes. E China, hoje, claro, é muito grande para ser ignorado, né? Por enquanto, para nós é neutral, mas estamos olhando de cerca para avaliar quando é o momento de começar a construir uma posição ativa. O que acontece com a China é que tem muito ruído do real estate, a intervenção do governo nas companhias, e isso é ruim, finalmente, e eu acho que o mais importante é que muitos investidores institucionais ficaram decepcionados com tudo o que aconteceu na China nos últimos anos. Então, por diversas razões, de igual maneira, eu acho que a China consegue seu objetivo de crescimento de 5%. Eu acho que isso é plausível. E isso é uma boa notícia para o resto do mundo e particularmente para a América Latina. Então, temos uma posição construtiva, principalmente por o que está acontecendo em México e Brasil, taticamente baixando a posição em México e aumentando o Brasil. Maravilha. Bom, nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Queria agradecer Daniel, Marco, Rodrigo pela participação. A gente tem tema pra caramba para falar aqui, né, de investimento no exterior. A gente conseguiu passar um pouquinho aí por alguns deles, mas acho que a mensagem aqui é que é uma classe que, para nós brasileiros e para os clientes, tanto pessoa física, famílias institucionais, veio para ficar, deve fazer parte de uma carteira em termos de descorrelação, em termos de retornos e acesso a diferentes geografias e setores. Então, obrigado de novo pela participação, obrigado a vocês aí.